Irmãos, é bom estar de volta na companhia dos irmãos para continuarmos adorando esse Deus que nos fez, esse Deus que nos salvou e esse Deus que um dia nos levará para a sua glória. Estive ausente por uns dias, fui levar minha amada esposa ali para Minas Gerais, onde está hoje. Confesso aos irmãos que quando o Senhor disse que ia criar Eva para ser auxiliadora de Adão, depois de uma convivência de 11 anos, é difícil passar esse tempo longe dela. É difícil. Mas é assim mesmo, irmãos. Deus nos dá graça, Deus nos concede a sua misericórdia que se renova a cada manhã para nos fortalecer, para nos conduzir, para nos capacitar. E eu agradeço a Deus porque Ele faz isso por nós. Amém? Vamos então, nesse momento, ouvir a palavra do nosso Deus. E eu convido os irmãos a abrir no livro do profeta Naum, no capítulo 1. Profeta Naum, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, apenas um verso, que é o versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mais uma vez, o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Vamos orar e pedir que nessa noite o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque temos diante de nós a tua santa e bendita palavra. E nós precisamos, Pai, nessa noite, através dela, ouvir a tua voz. Quando a tua palavra fala, o Senhor fala. E para isso nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo, nos dando, Pai, uma correta interpretação da tua santa palavra. Te peço, Pai, que o Senhor me use no poder do teu Espírito Santo nessa noite, para que as nossas almas sejam alimentadas, sejam fortalecidas e o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, por causa das angústias que nós enfrentamos no dia a dia, por causa das situações que parecem fugir do nosso controle, nós somos constantemente tentados a duvidar de Deus e das suas promessas. Por isso, é preciso saber que apesar dessas angústias, que apesar dessas situações adversas, existem razões para confiar no Senhor. E é nessas razões, meus irmãos, que nós vamos meditar nesta noite, a partir desse texto de Naum, que diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Portanto, irmãos, quais são essas razões baseadas nesse texto para confiarmos no Senhor? A primeira razão é clara, é que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Meus irmãos, quando os cristãos declaram que o Senhor é bom, muitas pessoas duvidam, muitas pessoas não aceitam essa declaração. E elas dizem: se o Senhor é bom, por que existe a doença? Se o Senhor é bom, por que existe a morte? Se o Senhor é bom, por que existe a pobreza, a miséria? Se o Senhor é bom, por que existe a injustiça? Se o Senhor é bom, por que existe a violência? E os judeus, na época em que Naum escreveu essa profecia, meus irmãos, poderiam ser tentados a perguntar: se o Senhor é bom, por que o jugo?
porque a opressão da Assíria está sobre nós. Se o Senhor é bom, porque isso está acontecendo conosco, porque estamos sendo subjugados a esse império. Portanto, para o povo judeu, meu irmão, na época de Naum, era difícil afirmar que o Senhor é bom. Porque naquela época, Nínive, uma das cidades mais poderosas daquele império, capital do império assírio, reinava absoluta. E essa profecia foi escrita para essa cidade. É o que diz o versículo 1, sentença contra Nínive. Então a Assíria era um povo poderoso, um império poderoso, um império que reinava de forma absoluta, mas era também, irmãos, um império impiedoso, um império sanguinário, um império cruel. Nínive arrasava as outras nações que ela conquistava, levando os habitantes como escravos, forçando-os a trabalhar de forma muito árdua. E em muitos momentos, a Assíria ameaçou o povo de Deus. É o que vai dizer Isaías nos capítulos 36 e 39. A Assíria, meus irmãos, confiava nos seus deuses e julgava-se capaz de mandar em todas as nações. E Judá estava sofrendo a opressão desse impiedoso império. De fato, irmãos, a época de Naum foi uma época difícil. Os nossos dias também são dias difíceis. Quando nós olhamos ao nosso redor, o que nós vemos? Nós vemos violência, nós vemos impiedade, nós vemos injustiça, nós vemos opressão. Mas em meio a tudo isso, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive cristãos, dificuldade de confiar no Senhor. Quais são as razões pelas quais nós precisamos confiar no Senhor? A primeira, como eu já disse, é que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Meus irmãos, onde nós podemos ver a bondade de Deus? Onde? No meio de tanta violência, de tanta injustiça, de tanta opressão, onde nós podemos contemplar a bondade do Senhor? Primeiro, nós podemos contemplar a bondade do Senhor na criação. A bondade de Deus se revela na sua criação, a bondade de Deus se revela nas suas obras. Jesus disse, meus irmãos, Mateus 5,45, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Todo dia, quando nós olharmos para o sol, quando vier as chuvas para regar a terra, para fazer nascer o grão plantado, nós podemos contemplar nessas coisas de forma inequívoca, meus irmãos, a bondade de Deus. O Senhor é bom. O Salmo 33 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Para onde nós olhamos, nós podemos contemplar essa bondade. O Senhor cuidando da sua criação, o Senhor fazendo crescer o alimento para as nossas vidas, tudo isso nas obras de Deus, são uma manifestação da sua bondade. Nós podemos ver também a bondade de Deus em sua palavra, porque, meus irmãos, a bondade de Deus se revela não apenas em suas obras, mas também em sua palavra. O salmista disse: rendei graças ao Senhor. Salmo 136, versículo 1.
rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Nós podemos ver, meus irmãos, em todas essas coisas, nas obras de Deus e na sua palavra, a bondade do Senhor. Mas nós podemos ver a bondade do Senhor também na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Meus irmãos, a cruz é a maior prova da bondade de Deus, porque ali o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nós vemos a bondade de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa, meus irmãos, é uma verdade gloriosa. O fato de que Deus se revela nas suas obras, que Deus se revela na sua palavra, que Deus se revela em Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque essa bondade pode ser não apenas revelada, mas também experimentada pelo seu povo. Isso é maravilhoso. Sabemos que podemos não apenas observar, não apenas ver a bondade de Deus, mas experimentar essa bondade, meus irmãos. E como é que nós experimentamos essa bondade? No cuidado de Deus para conosco, na salvação de Deus para conosco, na transformação que Ele faz diariamente através do seu Espírito Santo em nossas almas para nos conformar à imagem de seu Filho. Tudo isso são manifestações da bondade de Deus que nós podemos experimentar. Salomão disse: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. O Senhor prometeu repouso. Os anos do reinado de Salomão foram anos de repouso para o povo de Israel. Depois de muitas guerras, o Senhor prometeu esse repouso e Ele concedeu ao seu povo. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua bondade pode ser experimentada pelo seu povo. Salomão continua dizendo: nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Salomão, meus irmãos, disse essas palavras após a construção do templo, que também foi promessa de Deus. E depois da construção do templo, ele abençoa o povo e profere essas palavras sobre a bondade divina. O Senhor é bom, meus irmãos. Nós que o amamos e o conhecemos, experimentamos todos os dias a bondade do Senhor. É uma bênção experimentar diariamente a bondade do nosso Deus. Então, a primeira razão para nós confiarmos no Senhor é que o Senhor é bom. Mas o profeta não para por aqui, porque ele dá mais uma segunda razão para confiarmos no Senhor, e essa razão também está no versículo 5, que diz: o Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor, meus irmãos, é a nossa fortaleza. Veja que o fato dele ser bom não nos deixa imunes ao sofrimento. O fato de Deus ser bom não nos deixa imunes às angústias da vida.
Porque muita gente compreende a bondade de Deus de forma errada. Muita gente acha que Deus ser bom significa que Ele tem que dar aquilo que eu peço. E não é isso. Deus dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Tanto coisas boas, claro, como coisas que nós não gostamos. Tanto bênçãos que alegram a nossa alma, como situações adversas que vêm para nos trazer mais para perto dEle. E o profeta diz que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Meus irmãos, a fortaleza era o lugar mais seguro daquela época, para onde as pessoas fugiam para se defenderem dos seus inimigos. O que significa para nós? Que quando a nossa situação apertar, nós precisamos fugir para a nossa fortaleza. E a nossa fortaleza é uma fortaleza inabalável. A nossa fortaleza não nos falha, porque a nossa fortaleza é o Senhor, meus irmãos. E isso porque Ele é bom. Ele é fortaleza porque Ele é bom. Salmo 37, versículos 39 e 40 diz: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Você está passando por tribulação, por lutas? A única fortaleza, o único lugar de refúgio, o único lugar de abrigo, o único lugar de segurança é o Senhor. O salmista continua no Salmo 37, o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Por que o Senhor livra? Por que o Senhor salva? Porque eles buscam refúgio nele. É promessa para nós. Quando precisarmos de salvação de qualquer situação adversa, quando precisarmos de livramento, é para o Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza, que nós devemos fugir. Porque lá, com certeza, nós encontraremos ajuda. Quais são as razões para confiarmos no Senhor? A primeira, o Senhor é bom. A segunda, Ele é um refúgio para aqueles que o buscam, ou como diz algumas versões, para aqueles que nele confiam. Mas em terceiro lugar, o Senhor, a terceira razão pela qual nós devemos confiar no Senhor, ainda no versículo 7, é porque o Senhor conhece os que nele se refugiam. Meus irmãos, o Senhor não é apenas bom, o Senhor não é apenas fortaleza, o Senhor, como disse o profeta Naum, conhece, Ele conhece os que nele se refugiam, ou como traduziram a versão corrigida, ou a versão fiel, Ele conhece os que confiam nele. Agora, irmãos, o que significa dizer que Deus conhece alguém? O que isso significa? Deus conhece apenas aqueles que nele confiam, porque a palavra do Senhor está dizendo, conhece os que nele confiam, ou os que nele se refugiam. É somente esses que o Senhor conhece? Não, o Senhor conhece toda a humanidade. O Senhor conhece todas as pessoas. Portanto, nós precisamos entender o que significa esse conhecimento do Senhor aqui. E o Antigo Testamento nos dá a resposta.
Quando a Bíblia diz que Deus conheceu Caim, aliás, quando a Bíblia diz, meus irmãos, que conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, isso significa intimidade. No Novo Testamento, quando Jesus disse: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, ele quis dizer que tem um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor para com as suas ovelhas. Portanto, dizer que Deus conhece os que nele se refugiam, dizer que Deus conhece os que nele confiam, é o mesmo que dizer: Deus se relaciona de forma íntima e amorosa com eles. Então, esse conhecimento aqui é relacionamento, é amor de Deus para com o seu povo. Essa é uma verdade, meus irmãos, preciosa. Nós temos um relacionamento com Deus e Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. O Senhor conhece você, meu irmão. O Senhor conhece você. Muitos não sabem o seu nome, mas o seu nome está registrado no livro da vida. O sangue de Cristo está sobre você. O Espírito Santo de Deus está em você. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe o nosso nome. Deus sabe, meu irmão, onde você está. Deus sabe o que você enfrenta. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece os seus problemas. Deus conhece todos os detalhes da sua vida. Não há nada sobre você, não há nada sobre sua situação que escape ao conhecimento de Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus que nos conhece. Muitos podem não saber que estamos chorando, ou quando estamos chorando. Muitos podem não ver quando nós nos ajoelhamos e derramamos lágrimas ao pé da cama. Mas o Senhor sabe, porque Ele nos conhece. Ele vê, inclusive sabe as razões por trás dessas lágrimas. Portanto, irmãos, vamos depositar nossa confiança no nosso Deus, no nosso Senhor, que nos chama pelo nome, que nos conhece, que sabe cada detalhe da nossa vida, que conhece até os cabelos, a quantidade de cabelos que há em nossas cabeças. Não apenas na minha, apesar de não ser uma contagem difícil, mas Ele sabe a soma de todos nós, a soma dos cabelos de todos nós e de toda a humanidade. Por que não confiar num Deus assim, meus irmãos? Por quê? Ele nos conhece e Ele também nos ama. Portanto, quando o seu coração estiver abatido, quando você estiver angustiado, lutando no meio do sofrimento, procurando razões para confiar em Deus, lembre-se que o Senhor é bom, que o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Quando a situação com a família estiver
aparentemente saindo ao controle, no meio da falta de emprego, sofrendo privações de provisão dentro de casa, lembre-se que o Senhor é bom, que o Senhor é fortaleza no dia da angústia, que o Senhor conhece os que nele se refugiam. É para Ele que nós precisamos ir, é a Ele que nós devemos pedir, é a Ele que nós devemos buscar constantemente para todas as necessidades da nossa vida. É bom, meus irmãos, servir um Deus assim, e mesmo que aquilo que Ele nos dê em resposta as nossas orações não seja aquilo que nós estávamos esperando, nós podemos dizer com toda certeza que isso, o que Ele nos deu, é o melhor para a nossa vida. Mesmo que uma porta na qual nós estávamos de olho se feche, é porque Deus tem algo melhor, porque Ele tem algo melhor. Tudo isso porque Ele é bom, porque Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Essas são, meus irmãos, as razões apresentadas aqui, não somente ao povo de Judá, que estava sendo opresso pela Assíria, mas também para o povo de Deus em todas as épocas e lugares. Para nós, essas são as razões apresentadas aqui pelas quais nós devemos e podemos confiar no Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que nele se refugiam. Amém? Que Deus, meus irmãos, nessa noite, aplique a sua palavra aos nossos corações, e gere em nós confiança, fé, para crer que o que Ele falou aqui é verdadeiro e nós podemos nos agarrar a isso para viver em meio às dificuldades. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela Tua palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a confiar naquilo que o Senhor falou nessa noite, através da Tua palavra. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós só podemos, Pai, confiar em Ti, se o Senhor nos ajudar. Se o Teu Espírito e a Tua graça nos capacitarem para isso. Nós te pedimos nessa noite, ouça a nossa oração e gera em nós essa confiança, Pai, porque o mundo ao nosso redor é turbulento. O mundo ao nosso redor é cheio de injustiças, de sofrimentos, de violência. Por isso nós precisamos do Senhor, do Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém.